Nesta aula vamos falar de ângulo orientado, da expressão geral da amplitude de ângulo e ainda vamos rever como determinar a área de um setor circular e o perímetro de um arco, ok? Bom, vamos começar então por ver o que é um ângulo orientado. Até aqui nós falávamos de ângulos e referíamos apenas à amplitude do ângulo, mas nós podemos num ângulo definir um lado origem e um lado extremidade e se o fizermos estamos então a dar uma orientação a esse ângulo, por isso chamamos ângulo orientado. Neste caso, quando portanto, a rotação é feita no sentido contrário aos ponteiros do relógio, como é aqui o caso, se este é o lado origem e este é o lado extremidade, dizemos que é o sentido positivo dos ângulos, ok? Em caso contrário, portanto, se eu definisse aqui como sendo o lado origem e aqui o lado extremidade, o sentido já estava a ser feito no sentido dos ponteiros do relógio e, portanto, é o sentido negativo dos ângulos, ok? Sentido positivo, sentido negativo. Bom, de dizer que eu posso ter um mesmo ângulo com, portanto, o mesmo lado origem e lado extremidade e ter sentido negativo. Por exemplo, vou definir aqui o lado origem, só para dar como exemplo, na mesma, como este, e aqui um lado extremidade, e vou mostrar que posso definir também aqui um ângulo de sentido negativo. Basta fazer isto, ok? Faço isto e eu estou a andar então no sentido dos ponteiros do relógio. Este é um ângulo com sentido negativo, ok? Bom, vou então agora passar à expressão geral da amplitude de ângulo, para nós percebermos que não existe um único ângulo que tem um lado origem e um lado extremidade. Poderão existir vários, ok? Vamos então tentar perceber isso também aqui através de um esquema. Eu vou definir aqui então um lado origem, um lado extremidade, um qualquer, ok? Portanto, lado origem, lado extremidade, e depois vamos tentar perceber como escrever uma expressão de qualquer ângulo que tenha o mesmo lado origem e lado extremidade. Eu vou então dizer que tenho aqui uma amplitude alfa, ok? Esta amplitude alfa. Mas eu posso encontrar outros ângulos que tenham o mesmo lado origem e o mesmo lado extremidade e que a amplitude não seja alfa. Por exemplo, basta-me dar mais uma volta. Eu começo aqui na mesma, se viesse só até aqui era o tal alfa. Mas eu apetece-me dar mais uma volta e vou fazer isto. Ora, este ângulo que eu aqui representei agora, a laranja, tem o mesmo lado origem e o mesmo lado extremidade que o que eu defini anteriormente. E eu, em vez de dar uma volta, até podia dar duas voltas, ou 3, ou 4, ou 5, ou 1000. Vamos encontrar uma expressão que nos permita escrever qualquer ângulo que tenha o mesmo lado origem e o mesmo lado extremidade de um que tem uma determinada amplitude alfa. Okay? Isso é fácil de descrever e é intuitivo, reparem, em graus. Vamos pensar em graus e em radianos também. Pensando em graus, eu posso dizer então que qualquer ângulo que eu queira escrever que tenha este lado origem e este lado extremidade, se pode escrever desta forma: alfa, que é aquela amplitude inicial que eu tenho, mais k vezes 360, com k número inteiro. Ora, o que é que eu estou a fazer com este k vezes 360? Reparem que eu criei aqui um ângulo laranja que deu uma volta completa, não é? Para além do alfa, eu cheguei aqui ao alfa e depois dei mais uma volta completa e fui ter ao mesmo lado de extremidade. Portanto, ao colocar aqui 360 graus, estou a obrigar a dar voltas completas, porque em graus, uma volta completa é 360 graus. E este k, que é um número inteiro, atenção, um número inteiro, que pode ser positivo ou negativo, vai então dizer quantas voltas é que se dá. Neste caso, eu dei só uma volta ali com o laranja, seria alfa mais 360, mais uma vez 360. Mas se eu desse duas voltas, seria alfa mais 2 vezes 360. E iria, na mesma, obter ali um ângulo que tinha este lado origem e este lado extremidade. Se o k for negativo, eu estou a fazer a rotação ao contrário. Ok? E, portanto, esta é a expressão geral de um ângulo que tem o mesmo lado origem e extremidade que o ângulo alfa. Bom, agora vou pensar em radianos. E reparem que é bastante intuitivo também, se pensarmos em radianos. Vamos só ter em conta uma situação, é que nós já vimos que a volta completa em radianos é o 2π, isso está na teoria desta mesma aula, na teoria 1. O π corresponde a 180 graus, então o 2π corresponde a 360. Tendo essa noção, que em radianos uma volta completa é 2π, podíamos escrever isto, alfa mais k vezes 2π.
ok? É igualzinho ao que temos aqui em graus, k vezes 360, escreveria k vezes 2π, mas depois usualmente escreve-se isto de outra forma, em vez de escrever k vezes 2π, escreve-se 2kπ. Bom, é igual, ok? Portanto, temos o 2π, que dá voltas completas, e o k, que é um número inteiro também, dirá se é uma volta, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, ok? Portanto, estamos a dar voltas e a obter ângulos que têm o mesmo lado de origem e o mesmo lado de extremidade. Bom, como disse no início, isto será importante depois para aulas mais à frente em trigonometria, temos esta noção, ok? Iremos ver muitas vezes ainda alfa mais 2kπ, alfa mais k vezes 360, iremos trabalhar até mais com radianos neste sentido do que com graus, mas iremos ver muitas vezes esta expressão e então já tem uma noção que representa uma expressão geral da amplitude de um ângulo, que terá, todos terão o mesmo lado de origem e lado de extremidade que o ângulo de amplitude alfa, ok? Bom, agora vou passar à segunda parte então desta apresentação, desta aula, que é relembrar, e isto é apenas uma revisão, ok, que nós vamos agora fazer, relembrar como determinar a área de um setor circular e o perímetro depois, ok? Vamos primeiro à área de um setor circular. Primeiro perceber o que é um setor circular. E vou chamar a atenção aqui para uma questão. Isto que eu vou aqui desenhar não é um setor circular, ok? Por exemplo, imaginem que me pediam a área aqui a laranja, que eu pintei agora aqui a laranja. Isto não é a área de um setor circular, ok? Isto não tem nenhum nome específico, mas não é um setor circular, ok? Um setor circular, podem pensar nele como sendo uma fatia de pizza, uma pizza redonda, não é? Tradicional, vai ali ao centro. Isto é que chamamos setor circular, ok? Eu, para determinar esta área laranja, quando muito, podia pensar no seguinte: a área laranja era igual à área de um setor circular, que era este todo, menos a área de um triângulo, e poderia pensar no exercício dessa forma, ok? Mas só para alertar então que isto que está aqui a laranja não é um setor circular. Bom, então temos aqui um setor circular. Como é que poderemos determinar a área? Tendo o alfa ou tendo o raio, temos de ter sempre alguns dados, não é? Mas relacionando, como é que vamos relacionar a área do setor circular com o ângulo ao centro e o raio da circunferência? Bom, primeira coisa, relembrar a área de um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado, ok? Então podemos também pensar na área de um setor circular em graus ou em radianos. Bom, temos que saber em que é que estamos a trabalhar, ok? Se estamos a trabalhar em graus, vamos fazer uma regra 3 simples para determinar aqui a área do setor circular. Muito simples. Nós sabemos que πr ao quadrado, que é a área do círculo todo, não é? A área do círculo é πr ao quadrado, corresponde a 360 graus. Realmente, se eu estou a falar da área do círculo todo, o ângulo que está aqui ao centro será o de 360 graus, dá a volta toda. E então, a área do setor circular está correspondida com o ângulo alfa. Okay? Portanto, fácil, regra 3 simples, concluímos que a área do setor circular será igual a πr ao quadrado vezes alfa, ou alfa vezes πr ao quadrado, multiplica ali e divide por 360. Okay? Uma regra 3 simples. Portanto, associamos, vamos aqui ver outra vez do início, sabemos que a área do círculo corresponde a 360, então a área do setor corresponderá a este alfa aqui. Este alfa lá está, poderá ser dado no exercício, ou dão o alfa, ou dão a área do setor e pedem o alfa, portanto, será sempre para relacionar estas situações, ok? E então, em graus, será desta forma. Em radianos, será muito idêntico, mas vamos pensar em radianos. Já sabemos então que em radianos, a volta toda será 2π radianos. Está na teoria 1 desta mesma aula, ok? Então, a área do círculo, πr ao quadrado, corresponde a 2π. 2π é então em radianos a volta completa. Da mesma forma que a área do setor corresponde a alfa. E desta maneira, conseguimos simplificar um pouco mais esta fração. Fica alfa vezes πr ao quadrado a dividir por 2π. Corta o π com o π, fica alfa vezes r ao quadrado a dividir por 2. Okay? Portanto, sempre que quiserem determinar a área de um setor, poderão estar a fazer em radianos ou em graus, mas estas são as fórmulas para poder calcular a área do setor. Agora vamos ao perímetro de arco. Tal como determinamos a área de um setor, também poderemos estar interessados em determinar não a área do setor, mas sim o comprimento deste arco. Okay? Bom, como é que podemos fazer isso? Vamos relembrar antes de mais o perímetro de uma circunferência. O perímetro, o tamanho da linha completa, é 2πr. E então podemos pensar em graus ou em radianos. Se estamos a pensar em graus, vamos dizer que 2πr, que é o perímetro, é o tamanho da linha toda, corresponde a 360 graus, porque damos a volta toda. Da mesma forma que o perímetro do arco, o arco AB, neste caso, corresponderá à amplitude alfa, em graus neste caso. E fazíamos a regra 3 simples, portanto, alfa vezes 2πr a dividir por 360.
Se estamos a pensar em radianos, vamos dizer então que 2πr, que é o tamanho da linha, corresponde a 2π, porque 2π em radianos é a amplitude que corresponde em graus ao 360 graus, que dá a volta completa, e desta forma dizemos que o perímetro do arco AB corresponderá à amplitude alfa. E conseguimos determinar o perímetro fazendo esta relação, ok? Alfa vezes 2πr dividido por 2π, o 2π simplifica com o 2π, fica alfa vezes r, ok? Portanto, isto foi apenas também para rever, porque estamos a trabalhar aqui com a regra 3 simples e são relações que nós já conhecemos até de outros anos, ok?